Verdadeiro ou falso? Podemos inferir que aquela caixinha preta lá é CPU. Verdadeiro ou falso? Mas, gente, vamos lá, força, vocês vão passar no concurso. Aquela caixinha preta lá é CPU. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Isso, parabéns, vocês perderam 200 posições, tá? Essa caixa preta aqui é gabinete, tá? Ah, mas o cara da TI falou que é CPU, o problema é dele. Tá aprendendo errado, por exemplo. Eu sou um hacker, vocês vão ficar com medo de mim? Não, depende não, ou vai ou não vai. Sim ou não? Hacker é uma pessoa do bem. Ah, mas a Globo falou que é do mal. Tem que aprender o conceito. Hacker é uma pessoa que entende muito sobre hardware e software e consegue ver as vulnerabilidades. Quando eu ajo de forma ilícita, eu não sou mais um hacker, eu sou um cracker. Quer ver um exemplo? Quem tem Windows em casa, levanta a mão. Quem pagou pelo Windows, continua com a mão levantada. Beleza. Eu sou um hacker e vocês todos são crackers. Por quê? Crack é aquele cara que quebra o sistema. Ah, mas não foi eu, é cúmplice. Beleza? Então, primeira coisa, essa caixinha preta não é CPU, ela é gabinete. Primeira pegadinha da UFMT. Segunda, vai perguntar para que serve o gabinete. O gabinete ele serve para alocar, esse é o termo técnico, mas como o cuiabano fala, para odiar, para colocar todos os periféricos ali dentro. Então, placa-mãe, processador, que é o CPU, fica a dica aí, ó, CPU, tá? Cooler, memória RAM, fonte, HD estão aqui dentro. Pode perguntar também no concurso público quais são os dois tipos de gabinete. Nós temos o gabinete que é na horizontal, que é algo mais estético, que a gente chama de desktop. E se a gente tiver aquele gabinete na posição vertical, a gente chama de torre, beleza? Então, primeira coisa, a gente já sabe que esse cara aqui não é CPU, ele é um gabinete. Placa-mãe. Quem gosta de Marília Mendonça? Ninguém? Beleza. Marília Mendonça, ela é da sofrência, né? Ela machuca o coração, correto? Para que serve o seu coração, além de sofrer? Mãe, estou fazendo pegadinha para vocês lembrarem, porque a aula não fica chata, né? Qual que é a função da Marília Mendonça? Do coração, além de sofrer? Bombear o sangue. Então, você vai lembrar que no seu concurso público da UFMT, nós temos a MM, a Marília Mendonça aqui, ó. Coração, tá? Só que o coração não vai cantar Marília Mendonça. A função do coração aqui no computador é distribuir. Só que eu vou distribuir o quê, turma? Informações. Então, todos os periféricos estão conectados à placa-mãe. E aí você vai lembrar na hora da prova. Poxa, se o coração do professor João Kleber parar, o que vai acontecer? Vocês vão ficar tristes, que não vai ter aula de informática, né? Eu vou morrer. Se a placa-mãe parar de funcionar, todo o computador para. E aí a gente aprendeu na pegadinha, né, do João Kleber, diga de passagem, que a placa-mãe é o coração. Ela recebe todas as informações, ela distribui todos os componentes. Nem preciso falar que é importantíssimo esse periférico, né? Tranquilo? Vou chegar lá, tá? Mas aí, primeira coisa, já entendemos para que serve a placa-mãe. Agora vem a parte de tipos. Tem a placa off-board e on-board. Lembra do MSN antigo? Quando a pessoa estava online, o que significa? Online, conectado. Offline, desconectado. O que é uma placa-mãe on-board? Todos os periféricos é integrado nela. Memória RAM, processador, etc. Normalmente é off-board. O que significa off-board? Esse exemplo aqui, ó. Ele está desconectado, beleza? On-board, ele é mais barato, porque está tudo conectado, só que ela perde desempenho. Vocês já viram falar daquele computador All-in-One? All-in-One é aquela que é... na verdade, não é uma tela. Ele é tudo em um. Ele é o monitor, não é CPU, o gabinete e o computador embutido. Isso é muito utilizado para ambientes que têm atendimento ao público. Aquilo ali é tudo integrado. Se queimar a placa-mãe, o que acontece? Perdeu tudo. Se fosse off-board e tivesse queimado a memória,
Eu só trocaria a memória. Beleza? Próximo, processador. Esse cara aqui é chamado de CPU. Para você aprender o que é um processador no seu computador, eu vou dar uma dica. Você vai lembrar o seguinte, quem manda na sua casa? Se for você, você vai para a prova, eu sou um processador, eu sou um processador. Se não for você, você vai falar assim, eu sou memória RAM. Tá? Tem um ditado que minha mãe falava o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que manda no computador? O processador. Ele é responsável por pegar todas as instruções. Por exemplo, quero abrir o Instagram. Olha, assassinei o português. E o Instagram. O processador ele manda, memória RAM, abre agora para o usuário o Instagram. Eu quero abrir um site específico, da LAC Concursos. Abre agora, memória RAM, LAC Concursos. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que é processa, executa. Se você não ficou meio em dúvida, você é o chefe ou você é o estagiário. Beleza? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cooler é o mais fácil de todos, né? Porque o cooler ele é responsável por fazer o resfriamento térmico. Tá? Me fugiu até a palavra agora. É dissipar ou eu vou até pesquisar, que agora me fugiu o nome da palavra que ele colocou no concurso público, e foi a FGV, cobrou em 2018. Dissipador de calor, não me lembro o nome que ele colocou técnico, mas é alguma coisa referente a gerenciamento térmico, tá? A memória RAM tem duas coisas que é importante que vai cair no concurso público. Ela é responsável por executar, até então está tudo tranquilo com vocês? E ela pode cair também uma palavra feia, só que é bem simples. Volátil. Alguém já te chamou de volátil na vida? Não? Volátil é temporário. O que é temporário? Muda. Então, por que a memória RAM ela executa? Porque hoje eu estou abrindo o Instagram, amanhã eu vou estar abrindo o e-mail, depois eu vou estar abrindo o Word, o Excel, PowerPoint e assim por diante. E aí, o que é volátil? Precisa de energia para manter os seus dados alimentados. E eu vou te explicar como que vai cair em concurso público. João estava finalizando o curso de Sistema de Informação na sua faculdade. E ele estava digitando a monografia. João não salvou o arquivo. Teve uma queda de energia em Cuiabá. E quando ele ligou o computador, perdeu-se tudo. Pergunta do concurso público. Podemos inferir que esse arquivo estava sendo executado na memória RAM? Verdadeiro ou falso? E aí? Isso. Mas é justamente isso. Se você falou correto, só que o correto está mais que correto porque é o seguinte, a memória RAM ela não armazena nada, ela só executa. Agora, se eu faço o seguinte, João, sabendo que Cuiabá dá muita queda de energia, foi lá e salvou seu documento. Teve uma queda de energia e quando ele ligou, o arquivo estava no computador. Podemos inferir que esse arquivo foi armazenado na memória RAM? Não. Quem armazena arquivo de forma definitiva é o senhor HD. O HD é o acrônimo de hard disk ou disco rígido. Ele é permanente. Por isso que vocês têm que sempre apertar Ctrl B no Word, para ficar salvando o documento. Apesar que se você esteja utilizando o 2013, ele já salva automático. E além de ser permanente, ele cai também como não volátil. O que é volátil? Precisa de energia. Não volátil, não precisa. Como que poderia cair na prova? Desliguei o computador, vou perder os dados? Não, porque o HD ele é não volátil, ele não necessita. Beleza? Agora, tá caindo e caiu no concurso público da Polícia Civil, eu não sei se foi Rio Grande do Norte ou foi do Pará, sobre o novo HD. Que na verdade nem é HD, é SSD,
tá? SSD. Para você entender esse conceito, eu tenho que explicar para você o que é um HD. Para quem dirige carro, você pode verificar que a velocidade ela é medida por RPM, rotação por minuto. Um HD é a mesma coisa que um carro. O disco tem que rodar que nem a roda do carro para ele alimentar os dados. Então, quanto maior rodar o disco, maior é a velocidade dele. Só que o que acontece? Todos os outros periféricos são 100% eletrônico. E o nosso amigo HD, ele é eletromecânico, porque eu preciso girar a roda, na verdade a roda não, o disco, para a informação ser armazenada. Então isso demanda tempo. E aí eu vou dar uma dica profissional. Se tu tem um computador que está fazendo um barulho estranho, trec, tec, tec, pode salvar os dados e fazer um backup. Teu HD está morrendo e está avisando, vou parar, vou parar, vou parar. Porque ele está rodando com alguma falha. Normalmente é uma agulha, alguma coisa do gênero. E aí surgiu um cara que é 100% eletrônico, que é o SSD. O SSD é como se fosse um pendrive, né? Ele utiliza uma tecnologia chamada memória flash, que ele armazena muito mais rápido. Beleza? Então, se perguntar na prova quem é a evolução do HD, SSD. Qual é a diferença? Ele é 100% eletrônico, ele não tem partes móveis, e foi isso que caiu no concurso da Polícia Civil. Então, ele não tem partes móveis porque o disco tem que rodar, beleza? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, né? Faltou somente a fonte de alimentação. Vou fazer uma pergunta bem básica aí. A fonte de alimentação é responsável por alimentar a energia do seu computador. Verdadeiro ou falso? Repetindo, a fonte de alimentação é responsável por alimentar a energia do seu computador. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente. Verdadeiro. Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? Quem está mais perdido que segue um tiroteio aí? Então vamos lá. Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que é falso? Parabéns. Quem falou que é verdadeiro, vocês acabaram de perder 300 posições. Quem alimenta a energia no seu computador é uma empresa chamada Energisa. Tá? O seu computador, ele é responsável por fazer, quer dizer, o seu computador, a fonte do seu computador é responsável por alimentar, só que na verdade não é nem alimentar o termo, é converter corrente alternada para corrente contínua. Alguém tem carregador de celular? Tem? O notebook é um pouquinho mais forte, mas vamos ver se eu vou tomar choque. Aqui, peguei na fonte. Por que eu não tomei choque? Ele desliga? Agora que você fala. Ele vai ligar. Tenho fé em Deus. Então o que acontece? Enquanto vai ligando aqui, vai me ajudando aí, tá? Por que eu não tomei choque? Porque a energia chega a 110 na fonte de alimentação. Quando ele sai nesse pino, só sai somente 5 volts. E 5 volts é algo irrisório para o nosso corpo humano. Então, para concurso público, ele não alimenta, ele converte de CC, vou colocar aqui porque não tem como colocar de CA para CC. O que é CA? Corrente alternada. CC, corrente contínua. Então, aqui chega a 110 ou 220, aí vai depender da tensão da sua casa, e chega aqui somente 5 volts. Beleza? Ah, mas eu tomei choque. Normalmente, quando você toma choque é porque você está descalço ou está com água. Por que criança toma choque quando pega a fonte? Porque põe na boca. Cachorro, a mesma coisa. Beleza? Mas tem que ficar atento, tá? Tem pessoas que têm esse hábito de deixar o carregador na parede. Se você tiver no seu quarto, ele pode gerar pequenas faíscas. Quem tem edredom, corre um grande risco de pegar fogo no apartamento, na casa, tá? Porque a gente está numa época que oscila muita energia. E se eu não me engano, não economiza. Na verdade, não vai ter tanto, porque é irrisório, né? É um volt não dá nada. Em tese, ele está conduzindo, ele só está mandando para nada, né? É algo bem irrisório. Enquanto o nosso amigo está consertando o erro do professor João Kleber, vamos só relembrar aí. Quais são os componentes que formam o computador? São 6. Quais são? Placa-mãe, processador, cooler,
Memória RAM, fonte, HD. Quem é a Marília Mendonça? Quem é que manda em casa? Se você quiser falar eu. Quem manda em casa? Quem obedece? Quem energiza? Ninguém, porque energiza, ela só manda, mas nós temos um conversor de corrente alternada para corrente contínua. Qual a função da placa-mãe? Distribuir informação. Nós temos on-board e off. Qual é a melhor das duas? Off. Por quê? Porque se queimar algum periférico eu consigo consertar. Quais são os dois tipos de gabinete que existe? Não, isso é um macete, tá? Torre e desktop. Beleza? Qual é a diferença entre HD e memória RAM? Um é volátil, outro não volátil. Mas para concurso ele vai falar o quê? Permanente, temporário. Quem é permanente? HD. Quem é temporário? Memória RAM. Qual é a evolução? Ah, tá ali. Qual é a evolução do HD? E por que que ele é melhor? Oi? Porque ele é 100% eletrônico, tá? Agora, vamos para a nossa amiga UFMT. Além de perguntar os periféricos, ele vai perguntar os conectores, tá? Os conectores, ele é responsável por conectar os dispositivos de entrada e saída. Esse aqui é um conector de mouse e teclado. Sim ou não? Mas não vai cair na prova mouse e teclado. Qual que é o nome disso? PS2. Esse aqui, conector de internet, né? Todo mundo concorda? RJ45. Tá? RJ. Esse aqui, a UFMT ama de paixão. Tem um outro que é menorzinho, não vai confundir, RJ11, aquele é de telefone, tá? Esse aqui, de vídeo, né? Todo mundo concorda? VGA. E aí, esse aqui sempre cai em concurso público. O VGA, ele é responsável só por transmitir imagem. Hoje nós temos um cara chamado HDMI. Qual que é a diferença entre VGA para HDMI? Alguém sabe? Qualidade. Mas para concurso tem outra coisa que é muito importante. Áudio e vídeo em alta definição em somente um cabo. Quem já fez instalação de computador ou de televisão, lembra que tinha que ter dois cabos? Lembra, acho que era amarelo e vermelho, nem me recordo a cor, né? Hoje eu só preciso de um cabo só, o HDMI. E ele transmite tudo em alta definição. Beleza? Não, vai falar só qual que é o conector de internet. Internet não, conectar uma rede, né? Porque eu não preciso conectar internet que a gente vai ver lá na terceira aula. RJ45. Ele não vai perguntar qual que é a abreviação, é igual ao HD. O HD eu sei que é disco rígido, mas ele não entra nesse mérito. Porque o FMT, se fosse o CESP, aí a gente poderia até entrar. Que o CESP faz coisa que Deus duvida, né? Nós temos o DVI. Eu vi uma questão só na Carreiras Policiais, que foi lá da Polícia Civil de Goiás em 2018. O DVI, ele foi a evolução do VGA. Tanto é que ele é uma interface de vídeo digital. E por que ele não tem tanta pegada, não tem tanta cobrança? Porque hoje, vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu comprar um HDMI? Porque eu vou transmitir tanto áudio e imagem num vídeo, num cabo só. Beleza? Oi? PS2. Lembra que eu falei que quem manda no computador somos nós? E aí ele vai te perguntar o seguinte. Como que eu faço para mandar no computador dispositivos de entrada e saída? Quando eu falo dispositivos de entrada, é como eu interajo com a máquina. E eu vou perguntar para vocês, como é que vocês mandam no computador de vocês? Por exemplo, vou trabalhar. Como é que eu vou interagir com esse computador agora aqui, ó? Ligando, eu sei, gente. Como é que eu vou interagir? Mouse, teclado. Vocês estão parecendo vendedor. Liga-te, César.
Entendeu? Mouse e teclado. Pergunta, e se eu for deficiente visual, eu posso mandar no computador? Como é que eu mando? Por voz. Como é que é? Não, mas como é que é? O equipamento. Fone de ouvido. O fone de ouvido não, desculpa. Microfone. Tá? Webcam. Também eu posso fazer para fazer leitura. Então, esses são dispositivos que manda na máquina. Agora tem uns que a UFMT costuma cobrar e dá trabalho. Para quem não joga, quem gosta de jogar já ouviu falar de joystick, né? Joystick é um nome técnico de controle de jogo. Posso apagar aqui rapidão? É esse cara aqui, ó. Joystick. Ele é um dispositivo de entrada, porque eu posso retirar o teclado e controlar o jogo, controlar uma aplicação, uma automação através dele, tá? E tem esse cara também aqui, que é o scanner. Alguém sabe o que é scanner? Ele é um dispositivo que insere dados para o computador. Vou colocar aqui para vocês, porque é uma terminologia em inglês, né? Joy. Stick. Scanner. Esse aqui é outro também legal, ó. Esse aqui é leitor de código de barra, né? Sim ou não? Para concurso público, não. Scanner de mão. Tá? Não existe leitor de código de barra. Tranquilo? É o controle. Controle de jogo. Só que é um nome técnico. Quer ver um exemplo? Vocês acessam sítios na internet. Verdadeiro ou falso? Repetindo. Vocês acessam sítios na internet. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Site é uma palavra em inglês. Aí eu falo assim, não, mas eu não estou na área rural, né? Mas infelizmente é. Tem essas sacanagens, né? A UFMT não cobra essa sacanagem. Então assim, mas só para vocês ficarem atentos. Eu estou falando de joystick porque tem muita gente que nem sabia o que era joystick. Mas ele não vai colocar, tipo, joystick com S e joystick sem K. Isso aí também não é a ideologia da UFMT. Se fosse o CESP, poderia ser. Tá bom? Então, falamos aqui do teclado mouse, da webcam, do microfone, né? E agora a gente vai falar para os dispositivos de saída. Vocês já viram aquele ditado, tudo que entra sai? No computador é a mesma coisa. Eu mando uma instrução e recebo uma resposta. Pergunta da UFMT, quais são os dispositivos de saída? Quem falou mouse aí? Eu escutei mouse. O que mais? Monitor, muito bem. Caixa de som, tudo bem. Fone de ouvido. Impressora. O que mais? Oi? Não. USB é um meio de comunicação, um meio de interação. Tá? Mais alguém? Projetor. Eu ia falar agora. A câmera, né? Câmera não, desculpa. A câmera é a entrada. Tá me fugindo o nome de alguma coisa. Placa de vídeo. Não é retroprojetor. Data show. Data show, que também pode cair. Esse cara aqui, o FMT cobrou, ó. Foi no concurso do Tribunal de Justiça. Não lembro se foi 2015 ou 2017. Isso aqui é uma impressora de grande porte. Só que o nome técnico dela é plotter. Tá? Agora, vamos lá. Existem dispositivos que são considerados de misto ou híbridos. O que é um dispositivo misto ou híbrido? É aquele que faz tanto a função de entrada quanto saída. Alguém consegue falar para mim que dispositivo é esse que cai no concurso? Não, scanner é só entrada. Impressora multifuncional. Tanto é que o nome já fala, muitas funções. A impressora por si só ela é saída, mas quando ela é multifuncional, ela tem a scanner por cima. Então ela é entrada e saída. Vou ajudar vocês. Todo mundo tem celular? Smartphone? Não tem? Todo mundo tem sim. Bom, se não tiver, já viu. Ou já teve contato. O seu celular tem teclado?
Sim ou não? Então mostra para mim aí. Não tem teclado. O que seu celular tem? O seu celular tem uma tela. Como é que chama essa tela? Touchscreen. Touchscreen é uma tecnologia que faz a função da entrada, mas o equipamento é a tela. Então, se ele falar tela, monitor, touchscreen, ele é entrada e saída, beleza? E mais um que o FMT falou que é dispositivo de entrada e saída, mas eu não concordo, mas é como ela colocou, a gente vai ter que aceitar, né? E aí daria para responder por eliminação, isso que é bom também da UFMT, você não precisa saber tudo os periféricos. Às vezes ele coloca um ou dois e você consegue fazer por eliminação, porque ele faz associação, correto? Então dá para você responder. Ele falou que o modem, tá? Isso aqui é modem 3G ou 4G, que é aquele tipo um cartãozinho, e esse aqui é um modem rede cabeada. É um dispositivo de entrada e saída. E aí, por que eu não concordei? Porque eu não interajo direto com o modem. Eu interajo com o computador e o computador que vai interagir com o modem, correto? Mas para a UFMT eu consigo enviar um e-mail e receber um e-mail. Não vou brigar com ela, tá? Mas ela considerou como isso aqui é um dispositivo de entrada e saída. Então, na via das dúvidas, façam associação das coisas que você tem certeza. Como ele colocou esse cara e nas outras opções não tinha nada, deu para me responder de forma tranquila. Beleza? Não entendi? Então, eu não vou discordar da UFMT, mas ele é um dispositivo de armazenamento, que é o próximo assunto nosso. Não, tanto faz, né? Porque não importa o meio de comunicação. Modem 3G é o wireless, né? E modem rede cabeada é cabo. O que vai demandar é a diferença da velocidade, tá bom? E esses são os dispositivos de armazenamento. Agora dá para ver, ó, isso aqui é um HD, gente, ó. O HD ele é eletromecânico, tem um disco aqui que roda. Esse aqui é pendrive, HD externo, esse aqui é um cartão de memória. Beleza? Antigamente tinha CD e DVD. E também tinha o Blu-ray, que são discos óticos, né? Ah, disquete não pode cair, pelo amor de Deus, né? Tranquilo? Agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho o nosso assunto. Eu quero que vocês prestem atenção na fonética, tá? Você fala pendrive ou pendriver? Falem aí, escutem a voz de vocês. Sem R com R. Beleza. O pendrive é físico? Então, toda vez que alguém falar a palavra driver, você vai lembrar que ele é um software. E aí você vai entender como é que cai em concurso público. O cara foi lá, o cara da TI formatou seu computador, só que não funciona a internet nem o áudio. Ele fala assim, ó, já instalei tudo o Windows, tá tudo funcionando. Só que você fala, ó, não está funcionando, indivíduo. Ele falou, o Windows está instalado. E aí, qual que seria a resposta do concurso público? Ele instalou o Windows, falta instalar os drivers que conectam os outros periféricos. Por exemplo, quando você instala uma impressora, precisa de um driver específico. Quando eu instalo um scanner, eu tenho um driver específico. Quando eu vou colocar uma placa de vídeo off-board, que seria mais potente, eu preciso de um driver específico. Então, driver com R, fiquem atentos, ele é um software para você conseguir interagir com a máquina. Aí você pode até falar assim, ah, mas eu instalei minha impressora e reconheceu automático. Sim, porque o Windows ele tem drivers que são considerados genéricos, que servem para tudo. Mas quando o equipamento é muito, como eu vou explicar para vocês, específico, precisa instalar um driver. Impressora, scanner, o joystick mesmo às vezes não reconhece, tem que instalar. Perfeito? Notebook, normalmente quando você formata ele, para quem não sabe o que é formatar, você apaga tudo e começa do zero, ele não reconhece o áudio ou ele não reconhece o Wi-Fi. Aí você tem que ir no site do fabricante e baixar o driver de áudio, o driver de vídeo, assim por diante. Beleza? Então, pergunta do concurso público. Fulano de tal foi lá e formatou o computador e ele levou na manutenção, porque não estava conectando na internet. E aí a manutenção HP falou, ó, o seu computador está perfeito. Pergunta da prova, quem estava com defeito para ele não conectar? O Windows ou o driver de rede? Driver. Beleza? Eu sei que isso aqui é bem técnico. Se o cara não estudou, por isso que é bom estar fazendo curso preparatório, né? Se o cara não estiver estudando, não vai.
E para a gente massificar conhecimento, gente, isso não é só para questão de informática, não. Para toda e qualquer disciplina tem que fazer prática. Qual que é a prática do concurseiro? Responder questão. E não adianta você estudar 15 conteúdos. Dê o conteúdo de hardware, faz 10 questões. Software, 10 questões. Não vai misturar disciplinas também não, que não vai dar certo. Beleza? Então vamos responder questão, 30 segundos para vocês aí. Não responde ainda não, tá? Só pensem aí. Estou na sua frente, desculpa. E aí temos gabarito? Lembra que eu falei que um monte de sopinha de letra? Bom, qual é a palavra-chave para tirar 10 nessa questão? Sem olhar a alternativa. Outra coisa, dica, vai fazer concurso público, você lê o enunciado, larga a mão de ser curioso e ir para a alternativa. Tem gente que vai para a alternativa para depois tentar achar a pergunta. Aí ele vê essa sopa de letrinha e fala, meu Deus, informática é difícil. Eu vou reprovar. Entra em desespero, dá umas paranoias, fica louco. E aí o que acontece? Ó, me acompanha aqui rapidinho. Eu respondo essa questão com 2 palavras. Quais são as 2 palavras? Não, não. Como? Muito bem. Partes móveis. Certo? Então, partes móveis é o HD, correto? E ele falou, se eu não me engano, que é evolução, é isso? Não possui partes móveis. Então, aqui eu teria que colocar 3. Quem é o único dispositivo que é para armazenamento e não possui partes móveis? SSD. Se fosse, preste atenção, tirasse o não, aí seria o HD. Professor, o que é SATA, SCSI e SAS? SATA é a conexão, cabo que liga o HD na placa-mãe. SCSI é para servidor, alta performance. E SAS é uma rede de armazenamento de dados. Mas eu preciso saber disso? Não, estou explicando só porque tem pessoas que são curiosas. Tá? Então, eu só preciso saber o conceito principal de HD e de SSD. Aí tem aluno, professor, não cai, 2021. Beleza? Próximo. E aí, qual é o gabarito? Beleza. Essa é uma pergunta difícil, tá? Se o cara não estudou minha aula, ele não vai saber responder essa questão. Aí tem umas coisas que eu analisei e eu vou falar que é verdade. 50% das questões de informática, ou é C de Cristo ou D de Deus. Não sei porquê, mas na dúvida, marca essas 2. É verdade. Se você tiver dúvida entre essas 2, marca, vai na fé. Você pode até errar a questão, mas não perde a fé, né? Jesus vai te ajudar. Então, o que acontece? Qual que é a palavra-chave aqui para responder essa questão? Controlar dispositivos de entrada ou saída, né? A fim que seja possível interagir com eles. Então, dispositivo de entrada e saída é um periférico. Quem conecta com ele é um driver. Se o cara não vier na aula, ele não consegue responder, né? Algoritmo de escalonamento. Ele é um software que gerencia os processos do sistema operacional. Software de monitoramento de tarefas, Ctrl+Alt+Del. Quando está bloqueando lá, você vai lá e executa. Cadê? Gerenciamento de arquivos é o Windows Explorer.
arquivos e pasta. Linguagem que interpreta o comando do sistema operacional. Esse aqui é o shell, o CMD, aquela tela preta. Tá? Mas a gente só vai para a resposta. Agora a gente vai começar um novo assunto, que é sistemas. Vocês se lembram o que é software? Toda a parte lógica, né? O computador, ele é que nem um ser humano, tá? Então você vai lembrar o seguinte, eu tenho os membros que são a parte física, né? E aí para quem acredita em Deus, imagine que seja a alma que controla o corpo, e para quem não acredita em Deus, a inteligência, tá? Então a inteligência é algo abstrato, né? Você sabe que existe, que está aqui dentro, mas você não consegue administrar. No seu computador, no seu concurso público, vai cair 3 tipos de sistemas. Aplicativos, sistema base e utilitários. Quer ver eu fazer uma pergunta e acho que poucas pessoas vão responder? Todo mundo tem aplicativo instalado no celular? Tá, e o que é um aplicativo? Tá, mas para quê? Você está parecendo vendedor, mas está no caminho. E o aplicativo, ele é um software específico para uma finalidade. Por exemplo, quero mostrar a minha vida através de fotos. Instagram. Quero comunicar com uma pessoa. Comunicador instantâneo, WhatsApp, Telegram. Se eu quero enviar e-mail, Gmail. Cada aplicativo ele tem um fim específico. Por exemplo, eu não consigo editar texto dentro do nosso amigo WhatsApp. Para isso eu preciso ter um Word, ou preciso ter um Writer, que ele é o editor de texto do Linux, ou um bloco de notas, ou outro similar. Beleza? Então, o que é um sistema aplicativo? Ele é uma solução para um fim específico. Sistema base. Esse é o sistema operacional. Para você lembrar na hora da prova, normalmente eu faço uma associação da família. Normalmente a pessoa fala assim, a base da minha vida é a família, certo? Então o sistema base é aquele que você precisa para existir. Por exemplo, todo mundo tem um smartphone, correto? Tranquilo? Para eu acessar o WhatsApp, eu preciso de um software base, que é o Android ou iOS. Se eu retirar o Android, eu consigo acessar o WhatsApp? Não. Eu consigo tirar foto da câmera? Consigo fazer ligação? Você não consegue fazer? Nada. Então, o sistema operacional é um sistema base. Ele é pré-requisito. Sem ele não funciona nada. Beleza? Quem são exemplos disso? Windows, Linux, Android e iOS. Tá? iOS é da Apple. E o Android é para Xiaomi, Galaxy não, Samsung, Motorola, todo o resto. Tá? Acho que menos o Windows que tem um... Qual que é o nome daquele? O Nokia é Windows. Tá? O Nokia voltou. Voltou, mas não está muito utilizado. Ele voltou. Tá? E sistemas utilitários agora. Os sistemas utilitários, ele ajuda o sistema operacional. Ele melhora a performance ou traz segurança, tá? E esse aqui eu vou mostrar com imagem, que eu acho que é mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando. Então aqui já falei para vocês sobre aplicativo. E aí, os utilitários são antivírus, WinRAR. Todo mundo já viu ou falar ou já usou o WinRAR? O WinRAR ele é um compactador de arquivo. Ele permite diminuir o tamanho. Ele é muito utilizado quando você quer enviar e-mail, né? O servidor de e-mail ele tem um limite. Então você tem que diminuir o tamanho dele para poder anexar ele. GPS não vai se enquadrar aqui porque ele é um aplicativo. O utilitário você tem que lembrar na hora da prova que vai melhorar a performance do sistema operacional. Backup, antivírus, anti-spyware. Esse também aqui cai, ó. Esse cidadão aqui, ó, desfragmentador de disco, também pode cair como limpeza de disco. Quando você tem muitos arquivos, existem arquivos que ficam temporários, né, que ficam ocupando espaço e que tem a necessidade de você fazer uma limpeza. O desfragmentador permite fazer essa limpeza no computador e deixar ele mais rápido. E faltou mais um, né? Ah, não, aqui o backup. Backup pode cair também com a palavra cópia de segurança, tá?
Exemplo, nuvem. Você tem o Google Drive instalado no seu computador. Ele vai melhorar a performance do computador, porque se o seu computador queimar, os arquivos estão na nuvem e você não perde ele. Tranquilo? Então vamos agora falar sobre sistema operacional, né? Opa, deixa eu voltar aqui. O sistema operacional, ele tem duas funções principais. Vou colocar um macete aqui para vocês não esquecerem na hora da prova. Ele faz o IHC, tá? E ele faz o gerenciamento. O que é o IHC? Interação humano-computador. É através do Windows ou do Linux que eu consigo fazer qualquer operação. Se eu tirar o Windows, se eu tirar o Linux, não consigo fazer nada. Perfeito? O gerenciamento. Tudo que for hardware e tudo que for software. Se eu tirar o Windows ou o Linux, eu consigo acessar a internet? Sim ou não? Eu consigo instalar uma impressora, uma webcam, fazer uma videoconferência, abrir um arquivo no Word, sei lá, fazer um jogo, uma live? Não. Então, o sistema operacional, além de fazer interação com o humano computador, ele também gerencia tudo que for hardware e software. Beleza? Agora, o FMT tem essa mania aí, ó, menosprezar. Quando você pega no concurso público menosprezando o Linux, você já pode marcar falso de cara, tá? Eu até esqueci de fazer essa pergunta, mas qual é o melhor sistema operacional do mundo hoje? Windows ou Linux? Não falei o mais usado, falei o melhor. Qual que é? Linux, Mac e Windows. O Windows é o pior de todos. Tá? Não que seja pior, mas mais vulnerável. E por que todo mundo utiliza o Windows? Também não sei explicar. Tá? Mas é questão de marketing. Hoje tem... Isso que eu ia falar para vocês. Vocês não sabem, mas esse sistema que vocês utilizam hoje, inclusive hoje, faz 10 anos que morreu o cara que criou o Windows. O Windows, Steve Jobs. Só que vocês imaginam que o Windows foi criado pelo Bill Gates, né? Isso. Assiste Piratas do Vale do Silício. Bill Gates, quando morrer, cara, ele não vai nem fazer estágio com São Pedro. Ele vai pro inferno direto. Entendeu? Ele roubou o Windows. Roubou. Piratas do Vale do Silício. É um filme antigo? É. Se quiser um filme mais atual, tem o Jobs, que conta a história, só que não é tão detalhista. Ele não criou o Windows, ele pagou $100 para O primeiro sistema que ele criou foi o CM-DOS, que é a tela preta. Ele pagou $1.000 e vendeu por $1 milhão para a IBM. Aí depois, ele viu que o Steve Jobs criou o Macintosh, que é agora o iOS, né? E ele foi lá, se deu de amigo, entrou na empresa, conheceu, roubou todo o código-fonte, foi para a China e lançou como Windows. E na década de 80 tinha muito aquilo, né? Time que está ganhando não se mexe. Ele explodiu, e hoje vocês utilizam Windows. Por isso, dizem as más línguas na área de cientista da computação, que tem tanto vírus para Windows. Porque a comunidade sabe, né? E aí poucas pessoas conhecem isso. Só que aí, por exemplo, por que o Linux não é tão difundido? O Linux é um software livre, e isso cai no concurso público. O que é um software livre? Você tem 5 liberdades. Ou é 4? Não é 4. Você pode usar o Linux. Você pode estudar o Linux. Você pode compartilhar o Linux. Por exemplo, baixa aí, toma aí a ISO dele. Instala na sua máquina, faz o que você quiser. E se você for um cara da área técnica, você consegue melhorar ele. Você pode ter acesso ao código-fonte e criar uma versão. Existe versão brasileira, Kurumin, Mandriva e entre outros. Já o nosso amigo Windows, ele só tem uma permissão. Usar, porque ele é um software proprietário. Nossa, eu tô ruim de português hoje, hein? Credo, o Bodão vai ficar bravo comigo, o Sidney também. O que é o proprietário? Eu tenho que pagar para poder utilizar. Beleza? 92% do mundo utiliza o Windows, 5% Macintosh e 3% somente Linux. Então,
Na prova da UFMT, ele não vai perguntar essas coisas. Ele vai perguntar o seguinte, ó, o Linux é inferior, o Linux é limitado, o Linux não pode abrir um arquivo, não pode colocar na nuvem. Toda vez que ele inferir desse jeito é errado. Tudo que você faz no Linux, você faz no Windows. Lógico, diferença é a nomenclatura, é que nem carro. Se eu vou com Uno para Cáceres, eu vou com Gol para Cáceres. Mas aonde liga, desliga, pode ser diferente, mas o objetivo é o mesmo. Beleza? Então, para concurso público, eu preciso saber que o Windows é proprietário. Eu comprei o Windows, eu posso compartilhar com vocês? Não. Eu posso alterar o código-fonte? Não, você não pode fazer nada. É só direito de sessão. O Linux, eu preciso pagar ele? Não, você baixa da internet. Eu posso compartilhar? Posso estudar? Posso fazer o que você quiser. Algumas versões do Linux cobram um valor por questão de manutenção. Então, distribuição, compartilhamento. Mas em praxe, e não vai cobrar isso no UFMT. Tá? Então, fiquem atentos. Livre é diferente de gratuito. Livre você pode fazer o que você quiser. Beleza? Agora, outra coisa também que está caindo, o CESP cobrou bastante nos últimos concursos de carreiras policiais, e a UFMT pode cobrar também aqui. Já viram falar de sistemas operacionais 32 bits, 64 bits? Sim ou não? Para você entender isso aqui e tirar 10 de informática, vamos voltar lá na quarta série. Não precisa sofrer não, gente. O que é isso aqui? Eu acho que é quarta série, agora me deu um branco, hein? Isso aqui não é ovo não, tá? Teoria de conjuntos. Quando a professora falava assim, o que é isso aqui? Todo. O que é isso aqui? Parte. Então, o que é um sistema operacional de 64 bits? De forma mais fácil de você aprender. Já viram falar a diferença de carro 2.0 e carro 1.0? Qual que é a diferença? Um é mais rápido, o outro é lento. Um sistema operacional de 64 bits, se eu não me engano, é 1000 vezes mais rápido que 32 bits. E para concurso público tem uma pegadinha. Você consegue reconhecer aproximadamente 4 GB de memória. E aí outra coisa, o UFMT tem esse hábito também. Quando a palavra terminar em hertz, nós estamos falando de velocidade. Quem é velocidade no computador? Processador. CPU. Toda vez que falar da palavra byte, é armazenamento. Nosso amigo HD. 1 TB, 2 TB, 500 GB e assim por diante. O UFMT ele não tem o hábito de fazer isso, mas a informação cresce de 1000 em 1000. Então, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte. Uma informação em megabyte é uma informação em milhão. Então, 10 elevado à sexta. Uma informação em gigabyte é uma informação em bilhão. 10 elevado à nona. Tá? E 1 terabyte é informação em trilhão. Sim, é 1024. Mas eu coloquei de 1000 em 1000 só para ir crescendo, tá? É 1024, 1024. Mas eu não vou explicar essa coisa de bits, senão vai confundir a cabeça deles. Tá bom? Porque é 1024, 2048, 5196 e assim por diante. Tá? Entenderam? Então, como que pode cair no concurso público? João comprou um notebook, Windows 10 e 32 bits. O seu computador tinha 8 GB de memória RAM instalada. Pergunta de prova. Vai ser reconhecido os 8 GB? Verdadeiro ou falso? Repetindo, eu vi que alguém ficou com cara de paisagem. João comprou um notebook. Que notebook é esse aqui? HP. Esse notebook tem 8 GB de memória RAM instalada nele. Só que João instalou um sistema operacional de 32 bits, Windows 10. Pergunta de prova. Quanto de memória RAM vai ser reconhecida? Aproximadamente 4 GB. Por quê? O João botou um motor 1.0. É o que acontece aqui em Cuiabá. O cara como Camaro para andar na 13 de junho. Vai conseguir correr? Não vai. Então ele tem um computador muito potente, só que vai utilizar
o que o sistema operacional dá para ele, que é no máximo 4 GB. Agora, se João tivesse num notebook com 2 GB, ele poderia instalar o de 32? Sim. Beleza? Então vamos adiante? Bom, deixa eu só tomar uma água aqui. Tá tranquilo? Vocês estão aprendendo? Não estão mentindo para mim não, né? Estão achando que informática é mais light? Mais ou menos, né? Olha que eu estou tentando ser o mais didático possível, hein? Para não ficar técnico, não ficar maçante, vocês não dormirem na aula. Posso apagar aqui? Anotem a palavra shell, que não é posto de gasolina. Shell é interface, tá? O que é um shell? O shell é o modo que você interage com o computador. Alguém aqui trabalha em banco? Não, tem que ser Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Alguém conhece alguém que trabalha no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal? Inclusive teve concurso agora, né? Se você chega do lado do gerente, dá uma olhadinha no computador dele, você vai ver que é uma tela preta ou tela azul. E aí, poderia perguntar, que tipo de interface é aquela? Shell textual. O que é um shell textual? Monousuário. Você tem que trabalhar por comandos. Ele é mais seguro. Porque, por exemplo, não tem um ícone de imprimir. Não tem um ícone, por exemplo, de criar uma nova pasta. Tudo é via comando. E o sistema bancário trabalha com informações sensíveis, informações confidenciais. Então, o cara, se passou no concurso do Banco do Brasil, ele vai ter que trabalhar com essa tela aqui, ó. Tela preta, meu amigo. Entendeu? Então, eu vou clicar em abrir a pasta? Não, vou ter que digitar lá, CD o nome da pasta. Eu quero abrir os arquivos, dir o nome dos arquivos. Eu tenho que criar um arquivo, mkdir. Então, eu tenho que saber todos esses comandos. Tanto é que se você faz concurso público para carreiras bancárias, você tem que aprender Linux. Porque Linux ele é basicamente tela preta. Mas é possível também ter interface gráfica, tá? E o Windows também pode ter interface preta, vocês sabiam disso? Isso cai no concurso público. Como que eu faço para colocar a tela preta aqui, ó? Você vai no menu iniciar, digita a tecla mágica que cai no concurso, CMD. Quando você dá Enter aqui, ó, não foi? Agora foi. Estão vendo aí? Isso aqui é o nosso amigo tela preta. Ah, eu quero ver os documentos desse computador. Deixa eu ver onde que eu estou. Estou no usuário. Eu dou o comando dir. Aí, todos os documentos. Eu quero abrir a pasta desktop. CD desktop. Agora eu tenho que dar o comando dir para abrir os documentos. Está aqui. Mas eu não preciso saber isso para concurso público, só estou falando que é possível. Então, tanto o Linux quanto o Windows, ele funciona em interface gráfica e funciona também em interface isso, DOS, que é chamado de prompt de comando. O atalho CMD. Então, se você coloca lá iniciar CMD, vai apresentar essa telinha preta aqui, tá? Essa telinha preta, ele é monotarefa. O que é monotarefa? Eu só consigo realizar um comando por vez. Só que no Windows você trabalha só com uma tarefa? Não, né? Você está ouvindo música, lendo texto, vendo a aula do professor João Kleber, respondendo questão, vendo Facebook, Instagram, compartilhando vídeo. Então, essa tela preta não me serve. Para eu funcionar, eu tenho que voltar para o nosso modo normal, que é o shell gráfico. Beleza? Todo sistema operacional tem esses dois modos. Quem é o mais seguro? Pergunta de prova. Textual, né? Porque você vai trabalhar somente com comando. Se o cara não saber comando, ele não vai para frente. Agora, lembra que eu falei para vocês de motor 1.0 e motor 2.0? Quem é 1.0? 32 bits. Quem é o 2.0? Caiu no concurso público da Polícia Civil. NFTS. Agora, NFTS, toda vez eu erro. NTFS, aí errei de novo. NTFS é o 2.0.
64 bits. E toda vez que você vê um motor FAT32, esse é fácil, né? 32 bits. Esse cidadão aqui é 1.0. Caiu na questão do concurso público de escrivão da PF. Quando eu vou instalar um pendrive, não me recordo se é um pendrive, um cartão de memória, e ele é 32 bits. Esse 32 bits é por causa da marca que era Multilaser, verdadeiro ou falso? Falso. Os 32 bits não tem a ver com a marca do fabricante, tem a ver com o tipo de arquivo. Eu só posso ter dois arquivos, ou é 2.0, NTFS, ou 1.0, que é FAT32. A questão estava errada, tá? Então, FAT32, 32 bits, NTFS, 64 bits. Beleza? NTFS. Sim. Ah, eu errei. Até no texto errei. Ainda bem que eu falei aqui, NTFS. Tá gravando, ó. NTFS, João. Tomara que o Luiz não esteja assistindo. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no uso do Windows, que é muito cobrado nas carreiras policiais, tá? Então a gente vai falar sobre movimentação de pasta, exclusão, seleção. Primeira coisa que você precisa saber, existem dois gerentes no Windows, painel de controle e o Windows Explorer, tá? Esses dois gerentes gerenciam praticamente tudo no computador. Só que eu quero que vocês foquem neste cara aqui, ó. Ixi, acho que ele deformou por causa da imagem, ó. Windows Explorer. Quero que você foque nesse cara aqui. Por quê? Toda vez que ele falar que é alteração de pasta, renomeação de pasta, alteração de permissão de arquivo ou movimentação de arquivo, é o Windows Explorer. E o painel de controle? O resto. Então, se ele falou que é arquivo e pasta, só tem um cara que faz isso, o Windows Explorer. E aí, como que pode cair em concurso público? Para instalar uma impressora, aonde que eu vou? No Windows Explorer ou no painel de controle? Painel de controle é arquivo e pasta? Painel de controle. Para fazer a atualização de segurança do Windows? Para a criação de conta de usuário? Para acessibilidade, teclado digital, teclado virtual, ou falar com a Cortana? Tudo painel de controle. Para excluir uma pasta? Windows Explorer. Para renomear uma pasta, alterar permissões de arquivos, fazer movimentação? Windows Explorer. Beleza? Até o Windows 8 era o Windows Explorer. No Windows 10, não sei se vai ser o Windows 10, tá? É explorador de arquivos. Mas não tem tanta diferença. O nosso amigo painel de controle agora chama configurações. Que é a mesma coisa. Se não for pastas e arquivos, é esse cidadão. Beleza? Vamos lá. No Windows 10, gente, a gente tem essas pastas que são padrão. Área de trabalho, documentos, vídeos, imagens. Dentro do Windows Explorer, você consegue visualizar as pastas, como também você consegue visualizar todos os computadores que estão conectados na rede, tá? Você consegue ver os HDs, né? Se tiver um pendrive que é chamado de dispositivo removível, você vai também. Só que o que caiu no concurso público é esse cara aqui, ó. Acesso rápido. O que é o acesso rápido? São as pastas que você utiliza frequentemente. Todo mundo sabe a diferença da palavra frequentemente para recentemente? O que é, então? Isso. Não é porque eu acabei de abrir que vai ficar aqui no acesso rápido. Você pode perceber agora, se você tiver o Windows 10, todas as pastas que você utiliza com certa frequência, fica aqui embaixo, ó. Fica abaixo de vídeos, imagens, tá? Então, o que é o acesso rápido?
o Windows ele criou tipo uma tecnologia para facilitar. Em vez de você ficar procurando aqui dentro, por exemplo, tem uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Ele fala, ó, aqui a lá concurso você abre todo dia, eu vou deixar aqui no acesso rápido. Eu abro tudo que é concurso, tá aqui. Então isso que é uma pasta de acesso rápido, beleza? Então fique atento que isso caiu no concurso, tá? Vou para frente agora. Essa questão de listas aqui não vai cair tanto, não. Isso aqui é outra coisa importante. O Windows, ele é monotarefa ou multitarefa? Multitarefa. Eu posso realizar várias tarefas ao mesmo tempo. E para concurso público, a gente não trabalha muito com mouse. E até título de curiosidade, qual é o nome do mouse para concurso público? Cursor. Tá? O cursor é o mouse. Então ele pergunta, como é que eu faço para mudar de tarefa? Existem dois atalhos, Alt Tab ou Windows Tab. Tá? Então, lembrando que o Windows Tab no Windows 10, não mostrou aí, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou duplicar aqui rapidinho, tá, Robert? Senão eles não vão visualizar. Agora dá para ver. Se eu aperto o Windows Tab no Windows 10, ele aciona o botão Visão de Tarefas. O que é o Visão de Tarefas? Ele vai me mostrar todos os aplicativos que estão ativos, beleza? E aí eu escolho qual que eu quero com a setinha. Olha lá, ó. Alguém sabia disso? Então, o Windows Tab é o botão Visão de Tarefas. O Alt Tab, eu vou para a próxima. O Alt Tab, eu vou para a próxima. Beleza? Então, os dois permitem alterar as tarefas. Só que o Windows Tab, ele mostra tudo que está aberto. Por isso que é o nome Visão de Tarefas. Beleza? Opa, ainda bem que estava sem água. Senão aí ia complicar a nossa vida, hein, Robert? Desligou o computador, agora... Deixa eu voltar aqui, porque senão fica ruim para vocês enxergarem. Ó, esse aqui cai bastante concurso público, tá? Ctrl e Shift até. Toda vez que você vai trabalhar com o atalho Ctrl, significa que você vai selecionar pastas ou arquivos de forma individual. Então, se no concurso fala o seguinte, eu preciso selecionar 3 arquivos de 40 que está dentro daquelas pastas. Aí ele vai começar a contar uma historinha lá, estava na pasta tal, para pasta B, foi para pasta A, para pasta B, eu tenho que selecionar 3, enfim. Você olha na alternativa, falou que é individual, tem que ter o Ctrl mais o cursor do mouse. Se ele falar, ó, eu preciso selecionar uma sequência de 10 pastas, uma próxima a outra, ou eu preciso selecionar todos os arquivos, eu tenho que colocar a tecla Shift. Só que a nossa tecla Shift, ela é sequencial. E isso caiu no concurso público. Tá vendo aqui que tem 33 arquivos, correto? Se eu selecionar o primeiro, apertar o botão esquerdo do mouse, apertar o botão Shift e clicar com o cursor do mouse, ele seleciona tudo, de uma forma automática. Cai também o atalho para selecionar todos os arquivos de uma vez, que é Ctrl A. O Ctrl A seleciona tudo. O Shift é até e o Ctrl é E. Isso quando você vai selecionar arquivos e pastas, tá? Isso cai bastante. Esse é outro que cai muito, muito mesmo. A questão de movimentação de arquivos, tá? Claro. Você pode falar. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam também, tá, gente? Quando você seleciona um arquivo, imagina o seguinte, eu tenho uma pasta documentos. Dentro dessa pasta documentos, eu tenho 30 arquivos. Vou até desenhar para você aqui. Mas não me critique o meu desenho, hein? Eu sou péssimo.
Sou um cara da TI, minha letra já é feia por natureza. Imagina o desenho. Então vamos lá. Eu tenho uma pasta. Nessa pasta eu tenho vários arquivos. Beleza? Eu tenho 3 formas de seleção. Eu tenho o Ctrl, eu tenho o Shift e eu tenho o Ctrl mais A. Esse cara vai selecionar tudo. Então, se eu estou com a pasta aberta, aperto o Ctrl A, selecionei todos os arquivos. Beleza? Se eu estou com o Shift, deixa eu até mudar a cor. Se eu estou aqui com o Shift palavra-chave é até, porque até é uma sequência. Então, se eu clico nesse primeiro, aperto a tecla Shift e clico neste aqui, eu seleciono toda essa sequência. Beleza? Agora, se eu seleciono Ctrl, é E. E E é individual. Então, se eu clico aqui, aperto a tecla Ctrl e seleciono aqui, eu só vou selecionar somente esses 2 arquivos. Beleza? Então, isso que você precisa ficar atento. Ctrl individual, Shift sequencial e o Ctrl A é o bruto. Beleza? Posso apagar aqui? Vocês estão copiando? Vou copiar só aqui do lado, então. Bom, quem é o dispositivo de armazenamento do computador? O HD, né, gente? Vocês não podem nem falar que vocês não sabem disso, que vocês tiveram aula no primeiro momento. O HD é interno ou externo? Oi? Não, não. HD só. Interno. O que é o pendrive? É um dispositivo de armazenamento também. Só que ele é externo. Beleza? Então vamos lá. Qual é a diferença entre Ctrl C e Ctrl X? Esse aí todo mundo utiliza. Ctrl C copia e Ctrl X. Agora, sem ser vendedor, me explica na prática, qual que é a diferença entre Ctrl C e Ctrl X? Isso, palavra-chave. Criar cópia, mover, tá? Ctrl X, move. Ctrl C, cópia. E isso tem que estar na mente de vocês. O que é mover? Tira do local de origem e passa para o local de destino. E aonde que eu quero chegar? Quando você bater o olho na questão, você tem que só identificar isso aqui, ó. Externo e interno. Identificou isso na questão? Aplica o conceito que eu vou te explicar. Quando você trabalha com dispositivo interno, você tem que imaginar o seguinte, com todo respeito, não me interessa se está na pasta documentos ou se está na pasta imagens. Se eu mover esse arquivo, vou perder ele? Não, só estou mudando o local. Agora, se eu estou no pendrive e arrasto esse bendito para o computador, eu vou perder o arquivo? Sim ou não? Sim, porque o pendrive faz parte do computador? Não, ele é um dispositivo externo. E por que eu estou falando isso para você? Você vai pegar esse macete e vai colocar aqui, ó. Opa. Agora na prática para você entender. O cara fala assim, ó. Joãozinho clicou, abriu 2 pastas diferentes. Presta atenção. Joãozinho clicou, abriu 2 pastas diferentes. Ele estava na pasta LAC e ele clicou no arquivo, arrastou com o mouse e soltou para a pasta documentos.
Feito esse procedimento, vai ser criada uma cópia desse arquivo. Verdadeiro ou falso? Primeira pergunta. Se eu estava na pasta lá, que depois eu fui para a pasta documentos, eu estava interno ou externo? Interno. Interno é o quê? Cópia ou mover? Move, porque eu não vou perder o arquivo. Agora, mudando a pergunta. João estava com o arquivo no pendrive. E ele pegou esse arquivo do pendrive e arrastou para a pasta documentos. Feito esse procedimento, ele vai criar uma cópia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque pendrive é externo, computador é externo. Se eu mover, o que acontece? Eu perco a informação. E aí, para concurso público, você pegou uma questão, você olha, qual é o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público? É a informação. Se na questão estiver falando que você vai perder o arquivo, marca falso. O intuito nosso, do cientista da computação, gente, é não perder informação. Tanto é que, por exemplo, o WhatsApp ficou parado quanto tempo? Vocês perderam os dados? Não, lógico que você só não conseguiu enviar no momento que ficou em falha. Mas qual que é a ideia? Você não perde os dados. Então, se você tiver em dúvida no concurso público, você olha. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho. Ah, beleza. Se você tiver em dúvida no concurso público, olha, eu estava em pastas diferentes? Sim. Então, eu vou mover. Eu estou em dispositivos diferentes? Aí eu crio uma cópia. Tranquilo? Então, vamos para frente. Manipulação de arquivos. Para você entender isso, alguém sabe a diferença de um arquivo de Word para um arquivo de PDF? O Word ele é um arquivo de escrita. O que é um arquivo de escrita? Eu posso ver o conteúdo e posso alterar o conteúdo, correto? Pergunta de prova. Qual é o formato de um arquivo Word? Apesar que a gente vai ter aula de Word na quarta aula. Doc. Se for a partir de 2007, coloca o X na frente. O arquivo PDF, como o próprio nome já fala, ele é somente de leitura. Por que eu estou explicando isso? Vai dar esse exercício na hora da prova para vocês. Esse arquivo aqui estava na pasta doc. Tá? Então aqui tem joão.docx. Eu fui lá, apertei Ctrl C nesse arquivo e apertei Ctrl V aqui. Então, eu apertei Ctrl C no João docx, desculpa, Ctrl C no João PDF e dei um Ctrl V aqui. Quando eu cliquei, apresentou essas três mensagens: copiar e substituir, não copiar ou copiar, mas renomear. E aí eu pergunto para vocês, vai apresentar essa mensagem? Sim ou não? Muito bem, não vai apresentar essa mensagem. Porque um arquivo para ser igual em qualquer sistema operacional tem que ser o nome mais a extensão. Então, vai ficar assim, ó. João.pdf. Por quê? Esse aqui é um arquivo para um fim específico. Esse aqui é um arquivo para outro fim específico. E se eu colocasse, por exemplo, joão.png, também seria diferente, porque joão.png é imagem, joão.jpg, joão.mp3, joão.mp4, beleza? Para apresentar essa mensagem, teria que ser joão.docx e joão.docx. Aí ele fala, opa, João, eu já tenho um arquivo nessa pasta com o mesmo nome. Não pode. Aí ele vai te dar três opções: copiar e substituir, cancelar o evento ou copia direto e acrescenta-se uma nomenclatura. Tanto é que você pode perceber quando você faz o download no computador, quando a pessoa baixa muito, nunca um arquivo vai ter o mesmo nome. Pode ter lá João 1, João 2, João 3, João 4, João 5. Porque o computador ele já é automático. Não pode existir um arquivo com o mesmo nome na mesma pasta. Perfeito? Outra parte que é muito importante, lixeira, tá?
E aí, para você lembrar de lixeira, vou fazer uma pergunta para vocês, de cunho pessoal. Para que serve a lixeira na casa de vocês? É um local temporário ou permanente? Tomara a Deus que seja temporário, né? Para que serve a lixeira? Você vai acumulando, chega um momento que lota, certo? O que você faz? Pega o arquivo, vai lá e joga no lixeiro. A lixeira é a mesma coisa. A lixeira, ela não é ilimitada. O concurso vai inferir que você vai mandando os arquivos para a lixeira e fica lá. Não. O que acontece com o sistema operacional? Os arquivos mais antigos são excluídos de forma automática. Pergunta: mandei um arquivo para a lixeira, só que era errado. Eu consigo recuperar? Sim. Quando esse arquivo é recuperado, eu clico com o botão direito, restaurar. Ele volta para onde? Para a pasta documentos, verdadeiro ou falso? Então, eu vou repetir. Excluí um arquivo, só que eu, por exemplo, fiz uma exclusão acidental. Fui na lixeira, cliquei com o botão direito, restaurar. Quando esse arquivo restaurou, ele voltou para a pasta documentos. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Muito bem. Isso, volta para o local de origem. Se ele estava em downloads, volta para downloads. Se ele estava em desktop, volta para desktop. Agora, outra pergunta. É possível excluir um arquivo de forma definitiva sem passar pela lixeira? Sim. E pergunta o atalho, Shift Del. Tanto é que quando você aperta Shift Del, ele dá uma mensagem. João, tem certeza que deseja excluir o arquivo de forma definitiva? E aí, ele é excluído e você não consegue restaurar. Beleza? Então, primeiro, a lixeira é um local temporário. Mas é possível excluir um arquivo de forma definitiva? Sim. Quando você restaura um arquivo, ele volta para onde? Local de origem. Eu até esqueci de falar para vocês esse aqui importante, ó. Isso caiu agora, inclusive até coloquei a questão, foi desse ano 2021, foi o CEF que cobrou na Polícia Federal. Selecionei um arquivo, apertei a tecla Ctrl C, tá? Só que a gente tem muito o dia a dia, né? Passou 5 minutos e eu comecei a ler notícia, ouvir música. Aí o CEF falou, você perdeu o arquivo? Primeira pergunta, sim ou não? Não. E aonde está esse arquivo? Desculpa, não foi Ctrl C, Ctrl X. Então, selecionei o arquivo, apertei Ctrl X. E aí eu comecei a fazer várias atividades, né? Aí ele perguntou, você perdeu o arquivo? Não. Mas o arquivo está no local de origem? Não. Ele está num local chamado área de transferência. Área de transferência. Se eu não apertar nenhuma sequência de atalhos, ele fica lá. Agora, e se o computador desligar? E aí? Ele perde. Entendeu? Se eu der outro atalho, eu perco ele também. Tá? Mas nunca perguntou desse jeito, estou falando para vocês, tá? Ele perguntou qual é o local que é temporário. Então, quando você faz uma movimentação de arquivo, você não conclui, o que é não concluir? Ctrl X, por padrão a gente faz automático, né? Ctrl X, Ctrl V. Só que às vezes com o dia a dia a gente esquece. E aí o arquivo fica lá, até você não dar nenhuma tecla. Fez a tecla e vai. Agora, se eu apertar outros atalhos, eu perdi esse arquivo, tá? Eu até me esqueci desse adendo. Shift Del. Então, existem softwares para tentar fazer análise, mas não é garantido. Por exemplo, nós temos uma empresa aqui em Mato Grosso que só para olhar é R$700. Entendeu? E ela não te garante que vai conseguir recuperar tudo. Tá? Mas por questão de concurso público não recupera. Tem que fazer uma perícia com softwares, normalmente são pagos. Não entendi, desculpa. Se eu restauro um arquivo na lixeira que não existe mais, não tem como. Mas como? Eu não entendi. Vai, vai para lixeira. Você pode recuperar a pasta e o arquivo. Boa pergunta. Eu nunca tentei isso.
Boa pergunta. Mas, boa pergunta. Vocês entenderam o que ele falou? Eu tinha uma pasta, tinha um arquivo dentro. Aí eu excluí primeiro o arquivo, depois excluí a pasta. Só que aí eu fui lá, em vez de restaurar a pasta primeiro, eu restaurei o arquivo. Bom, a gente vai fazer o teste no intervalo. Mas isso foi bom, hein? Então, falei para vocês sobre Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Del, todo mundo já sabe para deletar, né? E aqui, ó, F2 e Alt Enter. F2, ele permite renomear. Caiu no concurso público. F2 para renomear. Alt Enter é para ver as propriedades. Quando você clica em propriedades, nós temos que saber que tem 3 permissões que você pode alterar, tá? Primeiro, posso apagar aqui? Um arquivo, ele tem 3 níveis de permissão. Leitura, escrita ou controle total. Leitura. O que é leitura, gente? O cara só pode ver o conteúdo. Ele pode alterar? Não. Imagine como se fosse um arquivo em PDF. Beleza? Mesmo que for o Word, se eu colocar em leitura, o cara não habilita aquele botãozinho lá em cima. Habilitar a edição. Tá? Escrita. Também pode cair no concurso público, dependendo se for o Windows 10, modificar. Você pode abrir o arquivo e alterar o arquivo. Beleza? Controle total. Você pode fazer tudo acima, mais configurações de usuário. Então, eu posso definir que o usuário A, B, C vai ter acesso à leitura, o outro vai ter acesso à escrita. Você pode fazer movimentação do arquivo, excluir o arquivo. Você pode fazer o que você quiser. Tá bom? Então, essa é a diferença. E isso a gente consegue lá em propriedades, tá? Vamos lá, então. Atalhos para fechar o computador. Fechar uma tarefa. Ctrl F4 e Alt F4. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui cai em bastante concurso público. Posso apagar aqui? Vamos fazer teoria de conjuntos de novo? Alt F4 e Ctrl F4. Ctrl é específico para navegadores. O que são navegadores? São aplicativos específicos para conectar ou acessar um website. Beleza? Exemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Edge, que é a atualização do Windows 10. Se eu estou com o Word aberto, aperto a tecla Ctrl F4, vai fechar o Word, verdadeiro ou falso? Repetindo, estou com o Word aberto, apertei a tecla Ctrl F4, vai fechar o Word, sim ou não? Não. Primeira pergunta. Macete para a hora da prova. É um navegador? Não, o Word é um editor de texto. Então, não. Agora, estou com o Word aberto, apertei a tecla Alt F4. O que ele fala? Fecha tudo. E aí tem uma coisa que a gente vai aprender lá no navegador. Existem as guias e existem as janelas. As janelas é o conjunto maior, né? Eu posso abrir uma janela e ter várias divisões. O Alt F4 é bruto. O que é bruto? Ele fecha tudo. Se tiver 10, 15, ele vai fechar. E aí, olha a perguntinha que caiu no concurso público. Você não está com nada aberto no seu computador. Você só ligou o computador. Você apertou a tecla Alt F4. A prova pergunta. Ele vai desligar o computador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Qual que é a única tarefa que está aberta? Ele mesmo. Aí ele vai abrir... Em tese ele colocou melhor, né? Ele falou, vai apresentar a mensagem para você desligar o computador. Verdadeiro. Então, vocês entenderam? O Alt F4, ele é bruto. Porque ele fecha tudo. Fecha navegador, fecha Word, fecha Excel, fecha PowerPoint. Apesar que se você tiver com o documento que está editando, ele fala, ó, eu vou desligar, mas você tem que salvar isso aqui. Agora, se você apertar não, aí senta e chora. Beleza? Então, Ctrl é somente para... Fugiu o nome. Para navegador e o Alt é para tudo. Compactação, eu já expliquei para vocês, né? É um recurso do sistema operacional que permite diminuir o tamanho. Então, eu compacto e depois eu tenho que extrair esse arquivo. Ele cria como se fosse uma pastinha. O próprio Windows tem a própria ferramenta, mas existe também ferramentas que cobrem concurso chamado WinRAR, WinZip, tá? Aqui eu coloquei para vocês, para quem tem dificuldade, como é que funciona, tá?
Agora eu vou falar para vocês sobre novidades do Windows 10. Porque tudo que eu falei até o presente momento, se caiu o Windows 7, você responde. Se caiu o Windows 8, você responde. Se caiu o Windows 10, você responde. Tá? Agora, são coisas que só tem no Windows 10. Tá? Primeiro, o Windows 10 não é painel de controle. O Windows 10 é configuração. Mas é a mesma coisa. Eu consigo fazer todo e qualquer tipo de configuração, desde que não seja arquivos e pastas. Aqui eu mostrei para vocês, né? Esqueci de falar disso aqui. Isso aqui é importante. Isso caiu agora no concurso do Banco do Brasil. Você tem trocar de usuário. Você tem sair. E você tem bloquear. Tá? Eu não vou colocar o Windows 7 não, mas sair é fazer logoff. Tá? Sair é fazer logoff. Esses três tipos de informação é quando você trabalha com múltiplos usuários. Tá? Lembrando, o Windows, ele... Deixa eu só finalizar essa rapidinho aqui para não perder o foco. O Windows, ele é múltiplo usuário, sim ou não? Com acesso simultâneo? Não. Ele é múltiplo usuário, só que um usuário pode acessar de cada vez o computador. O que é trocar de usuário? Você deixa o computador ligado, você está com suas aplicações rodando, Word, Excel, PowerPoint, e você habilita a tela de login para outro usuário utilizar. Normalmente, você troca para ser uma questão temporária. Exemplo, quero fazer uma consulta no Serasa, e só aquele computador que está habilitado. Só que o cara só quer fazer a consulta e quer sair. Então, você não precisa desligar o computador ou fazer logoff, que seria sair do seu usuário, para ele acessar. Você troca de usuário, ele faz a atividade dele, aperta para trocar o usuário e você retorna no local em que você se encontrava. Beleza? Sair. Você desconecta o seu usuário. Isso aqui é quando você vai fazer uma atividade que tem um tempo maior. Por exemplo, vou participar de uma reunião o período da manhã inteira. Eu não vou deixar o meu usuário ligado na máquina. Vai que tem uma queda de energia ou alguma coisa, ou alguém tenta acessar meu usuário. Então, eu saio, eu desconecto o meu usuário. Beleza? E bloquear é quando você faz o bloqueio da tela. Que é o mais fácil de todos, né? Ele é utilizado quando você faz alguma ação rápida. Por exemplo, vou tomar um café. Só bloqueia o usuário. E aí, cai no concurso. Outro usuário pode conectar na sua máquina? Fica lá bloqueado o seu usuário. Ele não consegue. Tá? Só que no sair. Porque se o cara não... O cara vai ter que desligar a máquina ou reiniciar a máquina. Entendeu? Mas, quando que bloqueia? Ctrl L. Que é o próximo atalho que a gente vai falar agora. Tá?